Boa noite a todos vocês que se unem a nós, então, neste momento, para mais um estudo bíblico da Congregação Evangélica Luterana Cristo, aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor, então, desta congregação. Quero saudar todos que aqui se unem a nós, então, neste momento. Um abraço especial a Clarice Fak, nosso abraço para a senhora, dona Clarice. Vamos lá, fé, coragem, um dia de cada vez, né? Vamos na luta. Deus está conosco em todos os dias e momentos, né? Dona Clarice, assim como muitos outros irmãos aqui, irmãs, também foram atingidos, então, por essa enchente devastadora, com proporções catastróficas, né? Aqui no Vale do Taquari. Então, que Deus continue guardando, abençoando e fortalecendo, né, todo esse povo, então, nessa luta. Dona Clarice também, muito bem-vinda ao estudo nessa noite. A Loiva da Silva, um abraço, Loiva, bom te ver aqui. Márcia Bonenberg, boa noite, Márcia. Isso, Deus nos abençoe nesse estudo. Clair von Millen também, é muito bom estarmos juntos. Dona Jessi Fomer, bem-vinda. A Agnes Mantai, sempre bem-vinda também, é muito bom estarmos juntos. Seu Egon Cel, lá de São Lourenço do Sul, Rio Grande do Sul, desejando um abençoado estudo a todos. A Márcia Elisa Daman, bem-vinda, Márcia. A Jurema Schneider, também Liege Kaiser e família. Elaine Spitzer, muito bem-vinda. Olha a Luíse, também bem-vinda, filha. Né? Deus abençoe sempre. Também Silvério Erni Schneider, boa noite, muito bem-vindo. A Clarice Fak, ou seja, né, a mãe e a filha estão juntas, né? Que bom, a dona Clarice está na casa, então, da filha, da Patrícia, né? Um abraço aí também para o Marcos. Deus abençoe a todos vocês aí. Eu quero saudar também dona Nelita Silva, que está conosco, a Elisete Fácil Lamb, seu Arno Piper, muito bem-vindo, né? Lá de Jaru, Rondônia. Também saúdo aí os seus familiares, Arno. Deus abençoe sempre toda a família. Claudete Malman Blau também muito bem-vinda. Deus abençoe. Né? E a todos os demais que aqui se unem a nós. Ilse Miller, Ruben Schmidt, Lorivaldo Lamp, boa noite. Nelita Silva, ok. Hildegard Martins, também muito bem-vinda também. É bom estarmos juntos para mais um estudo bíblico nesta noite, e quero convidar você para um momento de oração. E nesse momento de oração, nós queremos orar agradecendo a Deus pela vida, pelo tempo, pelos dons, enfim, por tudo aquilo que Ele nos dá. Também pedir a Deus para que Ele continue fortalecendo e assistindo a todas as famílias do Vale do Taquari. Pedimos por todos os enlutados, por todos aqueles que perderam suas casas, as suas condições de vida, ora prejudicaram, talvez comprometeram a sua vida profissional. Então queremos também orar de forma especial por todo esse povo atribulado. Então nesse momento convido você a juntar suas mãos, fechar os olhos, baixar a cabeça aí na sua casa, em sinal de reverência e humildade, assim nos unirmos em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos nos unindo neste momento em oração e queremos primeiramente te render graças pelo Deus que Tu és. Um Deus grande no amor e na misericórdia por todo o povo e também por cada um de nós. Por Jesus Cristo, a maior prova do Teu amor, sabemos que somos Teus filhos. E quando Tu um dia quiseres nos chamar, não importa a forma que seja, talvez, enfim, sabemos que Tu queres nos levar para o céu. E isto é maravilhoso. Também aqui na vida, não importa o que venhamos a enfrentar, Tu estarás conosco sempre nos protegendo, dirigindo e abençoando. Nós Te louvamos por essas certezas tão bonitas na nossa vida. Obrigado porque Tu vens a nós com a Tua palavra também nesta noite para nos orientar e fortalecer. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, que fortalecidos possamos vencer cada vez mais
as consequências do pecado, que possamos ser tratados, recuperados dos traumas, enfim, de todas as situações difíceis, ruins que ora enfrentamos, que possamos fortalecidos, enfim, viver a vida e seguir como teus instrumentos no teu amor e na tua graça. De forma muito especial, ó Deus, queremos te pedir por todo esse povo atribulado, direto ou indiretamente no Vale do Taquari, por essa enchente devastadora, com proporções jamais vistas aqui em nosso estado, sendo a maior calamidade pública com vítimas humanas aqui no Rio Grande do Sul. Queremos, ó Deus, te pedir por todas as famílias enlutadas. Queremos te pedir por todos aqueles que estão com o coração apertado na procura dos seus queridos ainda desaparecidos. Queremos te pedir por todos aqueles que perderam as suas casas, perderam a sua condição de vida, a sua sustentabilidade. Enfim, Senhor, tu sabes da realidade de cada um. Te pedimos por aqueles que estão sofrendo, talvez, pelas consequências do medo, do terror, do horror, vivido em momentos, ou seja, onde a vida estava em risco. Queremos, ó Deus, te pedir por essas famílias, por essas pessoas, e tu conheces o coração e a mente de todos. No teu amor e graça, Senhor, te rogamos, cuida de cada um, dirija tudo pelo melhor, transforme os males em bênçãos e fortaleça a todos para que, fortalecidos, possamos seguir a vida, enfrentando as tribulações, talvez reconstruindo aquilo que precisa ser reconstruído e servindo como instrumento teu diante de tantas pessoas afligidas. Pessoas de todo o Vale do Taquari, aqui também da Congregação Cristo, também da Paróquia de Teutônia, a cidade de Estrela, também irmãos nossos e pessoas da sociedade ainda de Arroio do Meio, Encantado, Roca Salles, aqui Cruzeiro do Sul, também pessoas pertencentes à própria Congregação Cristo. Enfim, ó Deus, assista a todo esse povo. Nas tuas mãos os colocamos, certos do teu amor, cuidado, bênção e direção. Também, Senhor, abençoes e recompenses todos aqueles que, motivados no teu amor, são instrumentos teus para consolar e animar as pessoas atribuladas, levando a tua mensagem, o teu abraço. Também ora por palavras, ora levando também o teu abraço em Jesus, também por atitudes concretas, desde as mais simples, talvez as mais desafiantes. Obrigado, Senhor, enfim, por todas as ofertas do teu povo, abraçando os atribulados, e recompense e abençoe a cada um na tua graça e grande amor. Em nome de Jesus nós oramos e nas tuas mãos nos colocamos, certos do teu amor, cuidado, bênção e direção. Amém. Queremos cantar nesse momento mais um hino do Inário Louvai ao Senhor. Então agora o hino de número 189, quem tem o seu Inário Louvai ao Senhor, eu só confio no Senhor. Então o hino de número 189. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar.
Muito bem-vindos também aí, o seu Pedro Cavalheiro, que saúda a todos também, Noêmia Schneider, Rudy Lamp, né? Muito bem-vindos. A Eliane também Rodrigues, a Jurema Schneider, Ivone Schneider, ok, Dona Verna Gitz, olha que bênção, olha que bom que a senhora pode estar conosco aqui também. Ivete Pou, Veridiana Schneider, Ledi Schmidt, a Leonilda Reisner, muito bem-vinda. Desmar Dente, Elita Daniela Falck, lá de Candelária, interior de Candelária, muito bem-vinda também. Né? E a todos vocês aí, né, que se fazem presentes. A Cristiane Lima Campestrini, também bem-vinda. É satisfação, né, a vossa presença aqui também, então, nesse estudo, nesta noite, aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, Rio Grande do Sul. O tema do nosso estudo nesta noite é vencendo o medo. Vencendo o medo. Eu pergunto para você que participa aí desse estudo, você tem medos? Medo do que você tem? Que medos você tem? Quais são os teus medos? Querido irmão, querida irmã, quais são os teus medos? Medo do quê? Precisamos ter medo? Enfim, agora nós pensando aquilo que se viveu aqui no Vale do Taquari, também aqui em Lajeado, de uma forma assim, marcando a história, porque com certeza dessa enchente, né, por anos, nós teremos lembranças e histórias, então, para contar. E elas não terminaram, elas se seguem agora nesse período, né, onde se enfrentam, então, as consequências disso. Mas podemos pensar assim, temos motivos para termos medos? Quais são os teus medos, querido irmão, querida irmã? Se pedir aí para os filhos, para as crianças, para os netos, quem sabe aí, os pequeninos, você tem medo? Medo do que você tem? E quais os teus medos, querido irmão, querida irmã? Você tem medos? Talvez a gente possa até perguntar, e a gente escuta, puxa, será que o cristão pode ter medo? É mais uma pergunta interessante para ser respondida também diante dessa temática no estudo, então, dessa noite. E as pessoas que, por exemplo, estavam lá no meio da enchente, eu lembro aí de nossos irmãos, eu lembro de várias histórias, mas eu lembro de uma em que um casal da nossa congregação, da Congregação Cristo, ficou praticamente 14 horas em cima do telhado. E a corredeira da enchente, né, que fora formada, né, foi pelos dois lados da casa. E agora? Ou seja, aquilo que era a rua um dia, né, ou seja, que é a rua novamente, e outro lado, que é o próprio leito do rio, ou seja, com uma corredeira violenta. E aí se precisa subir no telhado da casa. Situações e centenas de pessoas, famílias aqui da nossa congregação, ou seja, uma realidade enfrentada por centenas de pessoas aqui do Vale do Taquari. Agora, isso é razão para medo ou não? Vamos nos imaginar nós aí nessa situação. E aí você teria medo ou não teria medo? Vamos refletir um pouco, primeiramente, nesse primeiro instante, sobre a nossa realidade como povo de Deus, como cristãos. Nós sabemos que a partir do batismo, a partir do momento em que fomos batizados, marcados, então, no sangue de Jesus, como filhos de Deus, como povo de Deus, nós passamos, então, na ação do Santo Espírito, ser propriedade de Deus. A maioria dos que participam do estudo chegou à fé no batismo, e essa fé é edificada pela palavra, e aí depois, uma certa idade, depois de instruído, preparado também pela Santa Ceia. Talvez alguns que possam participar desse momento de estudo chegaram à fé na ação do Santo Espírito pela palavra e confirmaram essa fé depois, posteriormente, então, pelo batismo. A Bíblia diz que todos que são batizados de Cristo são revestidos, morreram com Jesus na cruz e ressuscitaram com ele no domingo da Páscoa, ou seja, são filhos de Deus. Todos que são batizados, ou seja, todos que estão marcados no sangue de Jesus, enquanto estiverem na fé em Cristo,
Então pode viver a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, a certeza do céu na hora da morte, e aqui na vida, vem o que vier, não importa a situação, ter a certeza de que Deus estará sempre conosco, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os passos e a nossa vida. Que Ele vai estar sempre nos perdoando, Ele vai sempre estar nos curando das enfermidades pelo tempo que Ele quiser. Quando Ele não quiser nos curar, Ele vai dar força para carregar a cruz. E quando Ele quiser nos levar, Ele vai nos levar, então, para o céu. Também sabemos que enquanto Ele quiser, Ele vai estar nos salvando da morte. Da morte eterna já nos salvou, mas também da morte física, né? Pelo tempo que Ele quiser, Ele vai nos salvar, então, da morte física. Quantas pessoas Ele salvou da morte física aqui no Vale do Taquari? Mas se Ele quisesse aproveitar essa oportunidade, como aconteceu com já mais de 45 pessoas confirmadas aqui no Vale, nós sabemos que Ele poderia ter nos levado. Se Ele quisesse nos levar, ou quiser nos levar em algum fenômeno da natureza, diante de um interpérie, pode não ser enchente, pode ser terremotos, podem ser guerras. Sabemos que tem outras situações que assolam o povo, a sociedade, o mundo. Podemos pensar aqui o que aconteceu no Marrocos. Quantas pessoas já, infelizmente, foram a óbito lá naquela terra, né? Eu não sei as informações oficiais, mas o que consta, a última vez que eu vi informações, era mais de 2.000 pessoas, né, que foram a óbito num terremoto. Enfim, mas podemos dizer assim que, quando Deus quiser nos levar, Ele pode aproveitar qualquer circunstância. Talvez um acidente, talvez uma enfermidade, um vacilo nosso, um descuido, realmente um acidente. Ou alguma situação séria diante das maldades do mundo, das violências do mundo, diante das coisas do mundo. Mas, enfim, o que é certo é que Ele nos salva da morte muitas vezes pelo tempo que Ele quiser. Quando Ele quiser nos levar, Ele pode aproveitar talvez uma queda nossa, quem sabe andando na rua ou em qualquer lugar, um vacilo, qualquer coisa, qualquer situação. Mas nós sabemos para onde, em Jesus, então, para o céu. E aqui Ele vai estar sempre nos abençoando, né, enchendo nossa vida com muitas coisas boas. Ou seja, vivemos com certezas maravilhosas, né, nesta vida e para a eternidade. São realidades, são certezas que o cristão pode ter. Na morte e o céu. E aqui vem o que vier, que Deus vai estar conosco, né, em todos os dias e momentos. Mas aí eu torno aquela pergunta, mas e medo? Nós temos medo? Nós temos ansiedades, nós temos preocupações, nós sentimos pavor. O que é fato, nós podemos dizer assim, que apesar de sermos cristãos e vivermos essas certezas, de não precisarmos temer a nada, infelizmente, ora, nós temos esses sentimentos presentes também na nossa vida. Há quem diga que, como quase que deixamos de ser cristãos se vivemos essas situações, talvez, quem sabe, de medo. Mas é importante dizer que não. Porque, infelizmente, nós cristãos e povo de Deus também, ora, na nossa fragilidade, por vezes sentimos medos, temos os nossos medos. Mas aí refletimos e o Espírito Santo nos lembra, você não precisa ter medo, Deus está contigo. Deus transforma os males em bênçãos, não é verdade? Agora, abra a tua Bíblia aí, vamos ler aí uns textos que são importantes a gente ler diante dessa temática. Por exemplo, o Salmo 27, é um salmo maravilhoso e que nos ajuda a refletir também sobre, e eu coloquei ele também como um dos textos destaque para o nosso estudo dessa noite, Vencendo o Medo. Então saibamos o seguinte, né? Como é que a gente pode vencer esse medo também como cristãos? Ou como a gente pode vencer os traumas que talvez de repente pessoas viveram diante de tensões reais, medos reais, embora que a maior parte dos nossos medos tenha a ver com situações que nunca aconteceram. Porque eu lembro sempre de uma história em que uma neta pediu para o seu avô o que mais lhe trouxe sofrimento na vida. Ô avô, o que mais lhe fez sofrer na sua vida? E aí o avô, né, olhou para a neta e disse, olha minha neta, as coisas que nunca aconteceram. Talvez a maior parte dos nossos medos nunca, ou seja, terão razão de ser. Ou seja,
não há motivos reais para a maioria dos nossos medos, certo? E isso traz tribulações e traz dificuldades, sofrimentos a mais para os seres humanos. Mas também há motivos reais. Por exemplo, a enchente é um motivo real. O rio arrasando tudo, ou seja, crescendo como numa onda gigante, quase um tsunami, é um motivo real para medo. Né? E foi o que aconteceu aqui, né? No Vale do Taquari. Né? O rio cresceu mais de 2 metros, né? Em uma hora, ou seja, como se fosse uma onda vindo, né? E levando tudo com muita força. Então, é um motivo real para o medo. Sim, há situações reais, né? Dentro do ponto de vista e da razão humana. Não medos imaginários, embora que o que traz mais sofrimento para os seres humanos são os medos que nós imaginamos, as coisas que pensamos que podem acontecer, certo? Mas, enfim, o texto bíblico aqui nos ajuda a refletir e é importante, então, nós relembrarmos essas palavras porque elas nos ajudam a vencer o medo, vencer os traumas e vencer qualquer situação. Enfim, precisamos do fortalecimento da fé continuado para que a gente possa seguir lutando com as nossas fragilidades em todos os dias da vida. E eu leio neste momento as palavras de Deus a nós também no Salmo de número 27, que diz segurança em Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra todo o perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército me cerque, um exército inteiro, né, me cerque, eu não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo, não rejeites esse teu servo, ó Deus meu libertador. Tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor. Tenha fé e coragem. Confie em Deus o Senhor. Amém. Olha que palavras bonitas. Então, que pelo Espírito Santo possamos lembrar que não precisamos ter medo de nada, na verdade. Mas nós temos, é fato. Mas que pelo Espírito Santo possamos relembrar que Deus, de fato, Ele é a nossa luz e a nossa salvação. Não há motivo para medo, em situação alguma. Ele nos mostra o caminho diante das nossas indefinições. Ele nos salvou da morte eterna e nos salva da morte e nos assiste nas mais diversas situações e diante de todos os momentos, também diante dos inimigos. Essas palavras são, ainda que um exército me cerque, nós não teríamos motivo para medo. Nos tempos difíceis, Ele vai nos guardar. E se Ele permitir alguma situação, Ele vai nos fortalecer. Portanto, Ele não vai nos desamparar. Isso é maravilhoso. Olhem que bênção, né? Então, em tempos difíceis, Ele vai me guardar, Ele vai cuidar, vai me pôr em segurança, ou talvez vai me tirar diante da morte. E quantas histórias aqui no Vale do Taquari, também aqui em Lajeado, Estrela,
Bom, todas as cidades do vale, nós ouvimos que testemunham justamente disso. Que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus salva, que Deus salvou a vida, que Deus socorreu, que Deus ouviu os clamores. Enfim, que Ele é, de fato, o ajudador e que Ele não abandona jamais. Que bacana isso. Então, que Ele possa sempre, pelo Espírito Santo, nos ensinar a sua vontade e nos guiar por um caminho seguro. Que nós possamos, motivados no seu amor e graça, por suas palavras e promessas, cultivarmos a gratidão, oferecendo sacrifícios no seu templo, cantando, louvando a Ele, dedicando da vida, do tempo, dos dons, dos bens para a honra e glória dEle. Para a edificação de seu reino, enfim, para assistirmos também uns aos outros, as pessoas nas suas tribulações. Olha que bênção, são os propósitos também dos frutos da fé do povo de Deus. Ou seja, aquele que não abandona o seu povo em situação alguma. Pessoas se sentiram sozinhas e estiveram sozinhas em momentos, humanamente falando. Mas Deus não abandona e não deixa sozinhos os seus filhos. Se você, querido irmão, querida irmã, está aí, na tua casa e ora se sente sozinho, você lembre, você não está sozinho. Deus está sempre com você. Talvez você já disse isso muitas vezes, talvez já ouviu pessoas e irmãos testemunharem disso. Então, olhem que palavras conclusivas do Salmo. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus o Senhor. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. Que palavras bonitas também para nós aqui nesta noite. Que pelo Espírito Santo possamos lembrar essas palavras nas tribulações. Confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus, o Senhor. O Senhor é minha luz, a minha salvação. Do que terei medo? Medo do quê? Por quê? O próprio Jesus disse também que nenhuma ave cai do céu sem a permissão de Deus. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem o conhecimento de Deus. Se for para ter medo, não tenho medo daqueles que matam o corpo, ou daquilo que pode matar o corpo, mas não podem matar a alma. As pessoas deveriam ter medo, então, sim, de Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ou seja, quem está com Jesus não tem razão de ter medo de Deus e de nada. Porque sabemos que nenhuma ave cai do céu sem a permissão de Deus. Sim, mas por que Deus por vezes permite? Ele permite com propósitos. Jamais sem propósitos. O grande propósito na vida do cristão é provar a fé e fortalecer a fé do cristão. Não esqueçamos isso. Segundo, para testemunho da fé. Os cristãos testemunharam como nunca a sua fé no Vale do Taquari. Agora os cristãos, abraçando as pessoas afligidas, testemunham a fé como nunca. Ou seja, de forma maravilhosa e especial. Quantas demonstrações de fé você, querido irmão, querida irmã, já deu até hoje? Quantas você já recebeu ou ouviu pessoas darem? Então, o segundo grande propósito de Deus, com certeza, é o testemunho. Bom, se estivéssemos longe da fé, em caminhos errados, pode ser disciplina. Porque Deus ama, Ele disciplina os filhos. São os propósitos de Deus. Então, a aprovação e fortalecimento. 1 Pedro, capítulo 1. O segundo propósito, testemunho. Aí está cheio de exemplos na Bíblia. Disciplina, conforme o livro de Hebreus. Porque um pai que ama, disciplina os filhos quando precisa. Se for preciso, ele, no seu amor e graça, disciplina. Mas eu trago mais um texto aqui que destaquei, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 39. Talvez você lembre desse texto também tão bonito, Romanos capítulo 8, do versículo 31 ao versículo de número 39, que eu também leio diante de vocês, então, neste momento. Diz assim: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. E se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados.
E será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, né? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que palavras bonitas. Ainda Romanos 8:28 diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem ele chamou de acordo com o seu plano. O mal entrou no mundo não por causa de Deus, mas por causa do nosso pecado. Mas Deus usa as consequências do nosso pecado na humanidade, né, já que o nosso pecado tornou o mundo maldito e trouxe todo tipo de tribulações, sofrimentos, por fim a morte eterna. Ou seja, Deus transforma os males em bênçãos. E Jesus trouxe o perdão e as outras tribulações que ele permite, ele transforma em bênçãos na vida de todo o povo, atingido, pessoas de longe e de perto. Porque com certeza, se pensarmos aqui, o Brasil ficou impactado também pelo que aconteceu. Aliás, o mundo ficou impactado pela tragédia do Vale do Taquari. Marcando com certeza essa luta desse povo já uma semana. Desde que começou a enchente devastadora, e desde que o povo então luta com essas consequências. E desde que também pessoas demonstram o amor, o cuidado, o abraço, a ajuda, a assistência, percebendo de fato aquilo que é o mais importante, que são as pessoas que Deus criou e colocou aqui neste mundo. Os verdadeiros valores dos seres humanos para a humanidade, quais são as coisas mais importantes, que são as pessoas que Deus aqui colocou. Você e eu, querido irmão. E como é bom também sentir-se amado, embora que nós também não esquecemos que o mais feliz sempre é o dar do que o receber. É mais feliz poder ajudar do que precisar de ajuda e de socorro. É melhor poder socorrer do que precisar de socorro. Mas Deus faz tudo bem. Ele coopera tudo para o bem dos que o amam e que nada separe nós do amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus. Em todos os dias, porque perder isso é perder tudo o que tem de mais precioso. A pior tragédia é perder justamente o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, que Deus guarde em todos aquilo que é o mais precioso. Eu cito aqui também umas palavras de Coríntios, que diz que, infelizmente, nesse mundo nós vamos sofrer. Mas os sofrimentos desse mundo não podem ser comparados com aquilo que nós vamos viver lá no céu. Ou seja, estão longe daquilo que podemos pensar e imaginar sobre o céu que nos espera em Jesus. Imagine a nossa felicidade, a satisfação, a alegria plena, o amor pleno, completo, que vamos estar usufruindo e sentindo e experimentando lá na presença de Deus no céu para sempre. Eu trago ainda também o texto de Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo de número 19. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo de número 19. Poderíamos reler todo o capítulo 4 de Filipenses, que diz assim, logo no início: continuem todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Esse é o motivo da nossa alegria em todos os dias e momentos. Aí Filipenses 4:4 diz: tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. E sejam amáveis com todos, o Senhor virá logo. E não se preocupem com nada, mas em todas as coisas peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus.
Que palavras lindas, gente. E se pensarmos antes, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Alguém poderia dizer, puxa, ele estava depressivo? Não. Ele vivia as certezas que Cristo traz quanto à eternidade. Estar no céu é melhor. E a vida aqui sem Cristo não é vida. Já é uma morte terrena. Assim como viver no inferno depois não é vida, é morte eterna. Então a verdadeira vida é Jesus. A vida realmente em Jesus, ela tem sentido e tem rumo. E as questões existenciais da humanidade são respondidas. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Perguntas que atormentam a humanidade na sua história. Agora os versículos que eu anunciei, Filipenses 4, 10 a 19. Então eu vou ler o texto então neste momento. Convido você, se puder, olhar na sua Bíblia ou ouvir então o texto que leio então neste momento. Na minha opinião, aliás, na minha vida em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que têm por mim. Não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar nas minhas aflições. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e prejuízos. E aí segue o texto falando. E aí ele conclui, o versículo 20, ao Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, com a força que Cristo dá, você e eu podemos enfrentar qualquer situação. É um versículo para você decorar e repetir sempre. Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Você também. O nosso povo, com a força que Jesus dá, pode enfrentar qualquer situação. Agora, no entanto, apesar disso, aprender a estar contente em qualquer situação é um desafio. Tem pessoas infelizes, tendo tudo e não faltando nada, podemos assim dizer. Talvez precisam, pelo Espírito Santo, aprenderem a estar felizes em qualquer situação. Isso se aprende. E o apóstolo Paulo sabia muito bem isso. E ele, inspirado pelo Espírito, ele pôde escrever: eu aprendi a estar satisfeito e contente em qualquer situação. E com a força que Jesus me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Vocês também. E podemos aprender a estar felizes e satisfeitos. O quanto você tem vivido a vida feliz, querido irmão, querida irmã. Saiba que com a força que Cristo dá, você tem motivos para viver feliz em qualquer situação. E nunca esqueça, a morte é melhor em Jesus, porque vem o céu. Talvez alguém estranhe palavras assim no mundo. Claro, nós queremos viver. Seria estranho não querermos viver. Talvez precisaríamos de ajuda, de assistência, tratamento, cuidados especiais. Mas saibamos que o céu é melhor. É claro, se aqui já é bom, imaginemos o céu que nos espera. Mas eu quero destacar algo a mais aqui. O apóstolo Paulo estava preso em sofrimento, ou seja, ele corria riscos com relação à sua vida, queriam matar ele, ou seja, a situação dele não era fácil. Os perigos também eram reais, eram ali presentes. E ele tinha falta de muitas coisas, ou seja, lá, naquele tempo, quando tinha alguém preso, quem deveria assistir eram os outros, eram os de fora que deveriam assistir, a família. Mas, por vezes, imaginemos a situação do apóstolo Paulo, será que a família olhava? Qual era o grupo familiar dele? Será que eles olhavam para ele? Ou não? Ou quantas pessoas olham para alguém que talvez, quem sabe, acabou sendo preso?
Podemos pensar nesse sentido nos dias de hoje. Mas, enfim, ele diz aqui que foi muito bom, né, os cristãos demonstrarem cuidado, os cristãos de Filipos, por ele. Ou seja, eles demonstraram cuidado. Antes não tiveram oportunidade, mas agora eles tinham oportunidade, porque ele precisava receber, né, o cuidado dos de fora. E os cristãos ajudaram ele, assim como outrora ajudaram os primeiros e únicos que ajudaram no Evangelho, para levar a mensagem de Cristo, nos primeiros tempos, quando Paulo levava essa mensagem, né, foram aqueles que demonstraram cuidado também, mandando mantimentos para ele. Agora vamos pensar agora a situação aqui do vale. As pessoas podem sentir esse cuidado de Deus, viverem essas certezas, mas com certeza é muito bom a receberem cuidados, demonstrações de amor das pessoas e das pessoas da sociedade. Isso torna, com certeza, a sociedade mais humana, pensando no mundo, porque nesse momento cristãos e não cristãos, ora fazem e produzem ações. Talvez o cristão ele faz isso muito mais justamente motivado no seu amor e na graça de Deus. E isso é maravilhoso e Deus espera que seja assim. Cada um com seus motivos, ou seja, com as suas motivações, talvez impactado com a tragédia e a tristeza, a desolação e as destruições, né? Mas como é bom ter cuidado, ora, das autoridades, poder público, os diversos órgãos da sociedade que agem conjuntamente, e também dos amigos, vizinhos, familiares, irmãos na fé. Muito especialmente irmãos na fé, receber o abraço, o cuidado físico e ora espiritual. E isso aconteceu e está acontecendo aqui no Vale do Taquari, eu digo a todos de forma maravilhosamente. Ou seja, o cuidado, o amor, as demonstrações, e isso é muito bom, isso fortalece, anima, um abraço é bom, né? Ajuda é maravilhosa, mas saibamos, nunca esqueçamos que precisar de ajuda não é a melhor coisa. A melhor coisa é poder ajudar. O mais feliz é o dar do que o receber. Mas o apóstolo reconhece e diz, não quer dizer que vocês deixaram outrora de cuidar de mim. Não tiveram oportunidade de demonstrar. Essa é uma oportunidade de demonstrar o amor e o cuidado especial diante das necessidades. E é isso que está acontecendo. Então nós agradecemos a Deus por isso, louvamos a Deus por isso, e também aqui, como conselheiro do Distrito Alto Taquari, também agradecemos a todos aqueles que ouvirem essa mensagem, tiverem esse momento de estudo depois, e rogamos que Deus recompense e abençoe a todos. Pelo que, ora, tem feito, motivados no amor e na graça de Deus. Então, diante das situações adversas das pessoas, demonstre sempre você também amor e cuidado. Eu lembro de um pai que disse numa situação em que ele precisava de cuidados especiais de saúde dos seus familiares. Ele disse, hoje eu tenho certeza do amor dos meus filhos. Outrora ele era um homem forte, guerreiro, né, que os filhos talvez não tiveram oportunidade de demonstrar o amor, o carinho e o cuidado. Mas assim, de forma especial. Mas quando ele esteve em fragilidade, depois ele disse um dia para mim, olha pastor, né, agora eu tenho certeza do amor e do cuidado dos meus filhos. Aliás, do amor dos meus filhos. Que bacana isso, né? As situações especiais, elas oportunizam, né, demonstrações de amor, de testemunho. Isso é maravilhoso. Nesse momento também, eu torno agora aquelas questões, né, mencionadas no início, né, elas estão respondidas. Será que o cristão pode ter medo? Ou seja, faz parte, por vezes, um medo na vida do cristão, na tua vida? Eu digo para você, faz parte, porque somos pecadores enquanto estivermos neste mundo. Quando estivermos em situações, talvez, nas mais diversas situações, talvez imaginárias, talvez reais, nós, por vezes, vamos ter esses sentimentos. Mas, por outro lado, podemos sempre lembrar, não teríamos motivo para isso. Pelo Deus que está conosco, por suas palavras e promessas, pelas certezas que em Cristo Ele nos concede. Então, sigamos nos fortalecendo, sempre aproveitando as oportunidades,
né? E não esqueçamos que pelo Espírito Santo a gente sempre lembre quem nós somos. Pessoas muito amadas por Deus. Você é muito amado por Deus. Deus te ama muito. Jesus é a prova maior. Se ele não poupou nem o seu filho, imagina o resto. O que mais ele fará por você? Bom, se ele permitiu situações especiais, bom, ele transforma os males em bênçãos. Ele tem planos que vão além de qualquer entendimento. Deus faz tudo bem. Deus faz tudo bem. Quem eu sou, quem você é muito amado por Deus. Viemos aqui porque Deus quis que viéssemos aqui neste mundo. Nascemos porque Deus nos escolheu para nascer, para existirmos. Para onde vamos? Em Jesus um dia vamos para o céu. Isso é maravilhoso. Que você, pelo Espírito Santo, possa ter essas certezas. Sim, mas e vencer esses traumas? Continue aproveitando as oportunidades onde Deus vem ao teu encontro na palavra e sacramentos. E você, com certeza, vai sendo reconstruído dia a dia. E quando talvez regredirmos, Ele novamente nos reconduz. Lembrando que a nossa vida vai estar sempre com altos e baixos. Mas no amor e na graça vamos estar sendo assistidos sempre, em todos os dias, em todos os momentos. Concluo esse momento de estudo com uma mensagem que a gente distribuiu muito já, e que eu acho que marca muito bem esse momento também para todos. Que tem como título Quando Dizes. Quando dizes, não posso resolver as coisas, Deus te diz, eu guio os teus passos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3, 5 a 6. Quando dizes, é impossível, Deus te diz, tudo é possível. Jesus respondeu, o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Lucas 18, 27. Quando dizes, me sinto sozinho, Deus te diz, eu não te deixarei, nem te desampararei. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus 13, 5. Quando dizes, eu não posso fazer, Deus nos diz, tudo tu podes. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4,13. Quando dizes, eu não mereço perdão, Deus te diz, eu te perdoo. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. 1 João 1,9. Quando dizes, tenho medo, Deus te diz, não temas, que eu estou contigo. Não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Isaías 41:10. Quando dizes, estou muito cansado, Deus te diz, eu te farei descansar. Venham a mim todos os que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Quando dizes, ninguém me ama de verdade, Deus te diz, eu te amo. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 13:6. E quando dizes, não sei como seguir, Deus te diz, eu te ensinarei o caminho. O Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Salmo 32:8. Quando dizes no caminho, que caminho conduz a Deus? Deus te diz, meu filho amado, Jesus Cristo. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Atos 4:12. E quando quiseres saber o que Deus tem a dizer, leia a Bíblia. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Jesus nasceu, morreu e ressuscitou por você. Unidos com Cristo, estamos vivos para Deus, para a eternidade. Portanto, agora vivemos com Deus em todos os dias e momentos e temos o céu quando Ele nos chamar. Em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, uma satisfação você ter estado conosco. Neste momento final, quero convidar você a cantar mais um hino
nesse momento final do nosso estudo, o hino Solta o Cabo da Nau, o hino 85 do Inário Louvai ao Senhor. Quem tem o Inário Louvai ao Senhor, acho que é um hino lindo, né? Também para esse momento final, então, do nosso estudo. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando força do oeste contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades do mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé. Solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Quero apenas, nesse momento final, agradecer a presença de todos vocês. Aliás, foi uma satisfação termos estado juntos nesse estudo, nesta noite. Um forte abraço, então, a Márcia Bonenberg, o Lávio Bals. Oh, seu Lávio, né? Que bênção, né? Estamos juntos aí nessa noite também, satisfação, né? O Guilherme Podevils. Então, acho que eu pronunciei corretamente teu sobrenome, espero que sim, né? Guilherme, satisfação, bem-vindo, abraço, Deus abençoe ricamente, né, a todos aqui que se uniram a nós esta noite para mais esse estudo bíblico. Convido vocês para um novo estudo daqui a 2 semanas, se não me falha a memória, isso mesmo, no dia 27 de setembro teremos aqui às 19h30 mais um estudo bíblico. Aquele será então do estudo do PEN, né, o próximo estudo. E você está convidado desde já a estar conosco. As programações aí, elas têm sofrido algumas modificações que vão sendo, então, avisadas aos grupos de interesse. A princípio, o que nós temos aqui de programação com relação à semana, destaco aí o culto no sábado às 18 horas e no domingo, então, às 9 horas da manhã. Demais atividades, conforme consta então no informativo, amanhã está previsto servas, né? Agora, qualquer alteração estaremos então avisando as mesmas, então no seu grupo, então das servas, certo? E aí, conforme também a programação foi divulgada da semana, por enquanto continua então sendo oficial. Alterações vão acontecendo de acordo com a necessidade, as situações, então os momentos. É isso, agradecemos a todos, sigam com Jesus e sigam bem e finalizamos, nos despedimos orando a bênção então em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.
O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade. Amém.